de São Pedro. Honra São Pedro. Vamos ficar de pé e fazer a oração. Ó São Pedro, pedra viva da igreja, fundada por Jesus Cristo, vós que foste chamado pelo Senhor para ser pescador de homens, vós que dissestes, Senhor, a quem iremos? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Vinde em meu auxílio, com vossa intercessão, junto a Deus, dando-me coragem para seguir o vosso exemplo de amor fiel a Cristo e anunciar a verdade a todos. Ó São Pedro, vós que fizestes a mais bela declaração de amor, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ensinai-me hoje o caminho da justiça, para que eu tenha saúde e paz e alcance a graça que vos peço. Aqui se faz o pedido. Glorioso São Pedro, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, Jesus profetizou a Pedro: Tu és Pedro, eu sou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Papa Francisco explicou: é a primeira vez que Jesus pronunciou a palavra de igreja. Porém, gostaria de convidar-lhes a meditar de modo particular, não tanto no substantivo, mas no objeto da palavra, minha igreja. Jesus não fala da igreja como uma realidade exterior, mas expressa seu grande amor por ela. E ele é apaixonado pela igreja, por nós, e ele ama a sua igreja como a sua esposa. Para Jesus, disse o Papa, nós não somos um grupo de fiéis ou uma organização religiosa, somos a sua esposa. Ele olha com ternura a sua igreja, a ama com fidelidade absoluta, apesar das nossas faltas e traições. No Evangelho, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ele nos chama minhas ovelhas, com a mesma ternura com a qual dizia a minha igreja. Eis o carinho que edifica a igreja. Por isso, o Papa exortou os fiéis a pedir, hoje, a graça de amar a nossa igreja, de ser irmão e irmãs, e de ter um coração que saiba acolher a todos, com o mesmo amor de Jesus por nós.
seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, reunidos no amor de Cristo, somos chamados a louvar também o padroeiro da comunidade. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que quando nós nos colocamos nesse caminho de tríado, de festividade, quando nós celebramos algum santo, uma das principais coisas, acima ainda da sua intercessão, é lembrar que eles servem de modelo para a nossa vivência, né? Então, quando nós invocamos um santo, celebramos ele, é colocar nossos joelhos diante do altar também para dizer: Senhor, dai-me a graça de viver a fé como São Pedro viveu. Então vamos com essa sintonia trazer tudo diante do Senhor, diante do altar, sejam alegrias, sejam louvores, e nesse momento pedir perdão. Perdão por vezes que talvez nos faltou esse amor. Esse comentário inicial falava isso, em São Pedro é referência desse que ama a Deus e por extensão o irmão. Então vamos pedir perdão hoje por vezes que nos falta esse amor sincero, esse amor que se entrega, esse amor radical que a fé nos pede. Peçamos o seu perdão. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos lembrar as nossas motivações, considerando que nós estamos nesse caminho de tríado, colocar por toda essa comunidade, né? Louvar a Deus por tantas pessoas que ajudaram a construir a história e essa comunidade estar viva aqui, por todas as que já construíram e partiram para junto de Deus, mas também as que todas aqui estão lutando para que essa comunidade seja viva. Também aconteceu um acidente, não foi? Seu marido, como ele chama? Francisco Gilmar de Oliveira. Francisco Gilmar, colocamos pela saúde desse nosso irmão, a boa recuperação, né? E tudo mais que nós trazemos no silêncio da nossa oração. Concedei, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor, o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do Livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodossor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodossor, rei de Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se a rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei de Babilônia fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodossor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e, do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país, todos os homens fortes, no total de 7.000, os ferreiros e serralheiros. Em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio pelo rei de Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregam os corpos dos fiéis vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião. Não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isso? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? O vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Para a aclamação do Evangelho. Busca primeiro o reino de Deus.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu entusiasmo. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha a bondade de se assentar para a gente partilhar a palavra de Deus. Então vamos partilhar a palavra. Um exercício que eu tenho feito com as comunidades nesses dias de celebração é acompanhar o processo histórico das narrativas da primeira leitura, né? É importante a gente situar e a gente vem acompanhando vários contextos, e a gente percebe que hoje, especialmente nesse fluxo dos impérios que crescem, dos impérios que diminuem, a gente situa Jerusalém sempre é uma cidade fortificada e vista como tal por Deus, né? O povo tem essa consciência de que a sua cidade não é só fortificada por suas muralhas, mas pela força de Deus. E todos os impérios que crescem na região ao entorno têm essa visão, essa busca de povoá-lo e dominá-lo. E há pouco nós partilhávamos que houve uma espécie de... A gente partilhava algumas narrativas sobre o Império Babilônico, e nessa semana que passou, nós partilhávamos e víamos um pouco do contexto do Império Assírio, né? O Império Assírio que crescia. Alguns historiadores falam que houve uma conjunção entre o Império Assírio e o Império do Egito, de maneira que Jerusalém ficou desprotegida, e quem tomou conta agora nessa narrativa, a gente ouviu na primeira leitura, a referencialidade é o Império Babilônico, que domina essa região. Estava lendo alguns estudos sobre essa narrativa aqui, e elas dizem que foi no comecinho do século VI a.C., esse contexto aqui. Agora lembrem uma coisa bem interessante que nós lemos na primeira leitura de ontem, e hoje aparece um pouco dessa perspectiva. O descuido que aconteceu, que houve com a Arca da Aliança. Duas coisas que é interessante. Ontem aparecia a expressão, a referencialidade ao livro da lei, ao Pentateuco, né? E hoje aparecem algumas coisas, alguns objetos que fazem referência também à Arca da Aliança. Em outras palavras, o templo que é blasfemado. E como eu dizia ontem, quando a gente fala assim, perdeu o livro da lei, a gente pensa,
A gente quer comparar mais ou menos hoje, no nosso tempo, com uma Bíblia, né? Como se fosse simples assim. Não é. Eu dizia ontem na comunidade matriz, a perca do livro da lei que narrava-se ontem é algo muito mais complexo, porque se copiava uma Bíblia naquele tempo, né? Nem uma Bíblia, não era uma Bíblia, porque o cânon vai se fechar 3 séculos depois do Antigo Testamento, mas se copiar o Pentateuco já era algo muito mais difícil do que hoje imprimir milhares de Bíblias, né? Então, se perder uma das tão poucas cópias, tão poucas pessoas tinham acesso a alguns livros, né? Então, esse é o contexto que a gente tem que considerar. Então, essa é um pouco da realidade que aparece como plano de fundo nessa primeira leitura. Outra coisa curiosa que eu já explicava em algumas comunidades nos últimos dias é essa realidade, tamanha era a maldade do Império Babilônico, né? Percebam que a narrativa da primeira leitura de hoje, ela conta um pouco disso. Nabucodonosor, que como rei do Império Babilônico, exporta todos os povos, né? Olha como que é. A partir do versículo 13, quem está com a liturgia diária, diz assim: Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo. Lembremos isso. Como eu dizia antes, os tesouros incluem a principal herança do povo de Israel, que é a Arca da Aliança. Levou o que há de mais sagrado do povo e do palácio real. Quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor. Interessante, né? Quando eu li essa narrativa, eu lembrava de um fato que aconteceu aqui em Rondônia, mas a gente poderia, claro, citar muitos outros fatos aqui em Porto Velho. As pessoas, quando elas fazem parte da história da comunidade, elas identificam como algo seu, né? Já presenciaram alguma situação de algo da comunidade que é desconstruído para uma nova construção e algo histórico? Já presenciaram alguma coisa assim? 2 fatos aconteceram, uma revolução do povo. Uma vez quebraram um muro na São João Bosco, ali no centro, e era uma pintura muito antiga, e o povo, um grupo da comunidade se rebelou porque aquilo já tinha se tornado parte da identidade da comunidade. Outro fato que gerou ainda maior polêmica, muito maior, foi quando aprovou-se o projeto da nova construção da Catedral de Paraná. Vocês viram? Saiu no jornal, manifestações, todo um rebuliço. Só para dizer assim, quando nós consideramos que aquilo é sagrado, quando a comunidade sacraliza algo e adota aquilo como parte da nossa identidade, não só religiosa, mas também cultural, nisso não se mexe. E olha como que é interessante, esse reinado que começa a dominar sobre Jerusalém, ele desconstrói tudo, desde o poder político ao que é de mais sagrado, que é a Arca da Aliança. Então, olha como ele é desrespeitoso. Vocês imaginam como o povo se sente ferido e agredido. Então, se para nós, que hoje o contexto da igreja não é tão forte como era o templo, né? Lembrem essa diferença. Às vezes a gente quer comparar o templo de Jerusalém com uma igreja nossa. Não é, muito mais que isso. Porque para eles o templo de Jerusalém era o lugar da habitação de Deus. Outros templos, outras igrejas em outros lugares eram secundárias, de menor importância, não eram tão sagrados. Para nós hoje não é assim, né? A gente forma uma comunidade, a gente sente a presença de Deus. A gente coloca um sacrário na comunidade, a presença eucarística aqui ou em Roma, ela é igual. Para o povo, a Arca da Aliança e o Templo de Jerusalém era outro nível, outro patamar. Então, entendendo essa questão histórico-cultural, religiosa, a gente percebe quão foi agressivo essa invasão de Jerusalém. Então, a gente entendendo isso, a gente percebe que na história do povo de Israel, quantas e quantas vezes houve essa intervenção de poderes soberanos, desconstruindo a sua história, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que adentrar nessa história, desse poder da Babilônia, que começa a crescer, é lembrar que depois Deus
faz todo o processo inverso de resgatar o povo de lá. Então, só para lembrar que essa história não termina ali. Esse poder tão soberano, tão agressivo, não é nada diante do poder de Deus. Bom, eu fecho aí a explicação e a partilha sobre a primeira leitura. Depois, outro aspecto muito curioso sobre o Evangelho. É interessante a gente perceber o espanto que o povo tem com Jesus, né? Vocês já se perguntaram, lembrando só um aspecto da Bíblia, teológico, né? Lembremos que esse é o final do Sermão da Montanha. Tem 3 semanas que a gente está lendo o Sermão da Montanha, não é? Quem acompanha a liturgia diária sabe disso. Já tem 3 semanas que a gente está meditando, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E hoje fecha esse bloco, esse grande sermão de Jesus. E ao fechar, é muito, como eu disse, é muito curioso perceber que o povo se espanta com a pregação de Jesus. Agora, quando a gente se pergunta assim, qual que é a causa do espanto? Ou quais são as causas do espanto? Tentem responder no íntimo de vocês. Pensem em algumas respostas que vêm. Quais são as causas do espanto? É interessante a gente tecer as nossas experiências e as nossas conclusões também. Porque a gente pode chegar a um monte de respostas, mas eu vou partilhar algumas. Porque entendam bem, às vezes a gente quer comparar Jesus com um conceito que às vezes a gente cria de uma forma superficial dos fariseus. Por quê? Porque o espanto de Jesus é comparado, porque eles comparam Jesus com as outras autoridades. E quando a gente percebe, que a gente ouve nos evangelhos vários confrontos de Jesus com fariseus e saduceus, a gente acha que eles eram péssimos no conhecimento e na vivência da palavra. Não era só assim. Não era assim. Às vezes a gente simplifica demais a coisa, e não era assim. Haviam muitos fariseus e saduceus conhecedores da palavra, e muitos que viviam de uma forma coerente a sua fé. Então, às vezes a gente vê os confrontos e acha que parece que os fariseus estão numa vivência totalmente hipócrita, contraditória, e conhecendo a palavra de uma forma bem superficial, que Jesus está num conhecimento hiper elevado comparado aos fariseus e saduceus. E não era assim também. Os fariseus e saduceus tinham um grande conhecimento da palavra. Mas olhando para esse evangelho, conhecendo assim o todo dos evangelhos, uma resposta que me vem à mente é a capacidade de amar. Eu acho que talvez a autoridade de Jesus estivesse principalmente nisso. Outra resposta que me vem muito forte é a coerência entre o que ele pregava e o que ele vivia. Porque entendam bem, os fariseus e saduceus, eles eram respeitados na sociedade da época. Eles eram as autoridades religiosas da época. Porém, um dos adjetivos que se associava à vivência de fé deles é que eles eram muito legalistas. E se a gente observar assim, é mais fácil pregar regras. Ou melhor, é mais fácil cuspir regras, né? Agora, a coerência entre o que se prega e o que se vive é um desafio para todos nós. Depois, no começo do Evangelho, Jesus também aponta outras coisas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? E eu vou resumir uma outra coisa para vocês. Olhando para esse evangelho, essa provocação. E não é só também fazer o bem que nos salva. Há muita gente que faz para ser reconhecido. Há muita gente que faz para ganhar
espaço, vez e voz. Então, duas coisas que eu falei antes. Primeiro, a coerência de Jesus entre aquilo que prega e que ele vive. Depois, o amor, que é a intenção do que ele faz. Então, não basta ter boas ações, é preciso ter boa intenção. Quando eu assumir um propósito, antes do que eu projetar e fazer, saber o porquê eu faço. Em outras palavras, isso tem a ver com um pouco do evangelho de ontem também, com o ser do mais íntimo nosso, não só o que parece ser, mas o que nós somos de fato. Então, pensemos nisso. Será que a autoridade de Jesus não está nisso, esse espanto? Isso que Jesus espanta os outros, será que não é isso? E por que espanta a coerência entre pregação e vida? Por que espanta amar profundamente? Por que espanta? Se fosse algo comum, não espantaria, não é verdade? Se fosse comum na sociedade amar de verdade, sinceramente, e viver coerentemente, não seria causa de espanto, não é verdade? Estão entendendo a lógica da reflexão? Se viver coerentemente e amar o que se propõe fosse algo comum para a maioria, não seria espantoso, mas é espantoso porque em massa nós não vivemos isso, a sociedade não vive isso. Então pensemos nesse sentido, que nós sejamos precursores entre uma ação evangélica motivada por um desejo sincero, e que nós desejemos de fato, e lutemos por isso, a coerência daquilo que nós anunciamos e professamos ser de fato algo que performa, que muda, que dá forma à nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Vamos assim, seguindo a Santa Missa, vamos elevar as nossas preces. Irmãos e irmãs, desejosos de sermos libertos de tudo o que nos impede de viver a liberdade do Evangelho, rezemos ao Senhor dizendo, a cada prece vamos responder: Senhor, ensinai-nos a praticar vossa palavra. Para que a Igreja na América Latina, no seu caminho de libertação das estruturas do pecado social, se fortaleça, se justifique na fé e na caridade, rezemos. Senhor, ensinai-nos a praticar a vossa palavra. Para que os responsáveis pela segurança pública zelem pela honestidade e pelo bom atendimento à população, rezemos. Senhor, ensinai-nos a praticar a vossa palavra. Para que os vocacionados à consagração religiosa e à vida ministerial respondam com generosidade aos apelos divinos, rezemos. Senhor, ensinai-nos a praticar a vossa palavra. Para que as pastorais das crianças e da juventude de nossa paróquia e de nossa diocese sejam fortalecidas e abençoadas em sua missão, rezemos. Senhor, ensinai-nos a praticar a vossa palavra. Todos os fiéis da comunidade de São Pedro, e eu incluo todos aqueles que estão no território da comunidade, que talvez não tenham entendido ainda o chamado de Cristo a eles, que sejam alcançados pela força do Espírito e retomem uma vida de caminhada, uma vida de fé. Rezemos ao Senhor. Senhor, ensinai-nos a praticar a vossa palavra. Por toda a nossa comunidade paroquial também, que essas festividades de fato aproximem as nossas comunidades e elas possam viver a sinodalidade, a comunhão, a fraternidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, ensinai-nos a praticar a vossa palavra. Pelas preces ditas e aquelas que no silêncio trouxemos diante do altar. Isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém.
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as mãos e sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e todas as santificações. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que por ele, purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, o vosso amado Filho Jesus Cristo, Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo. estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que
se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Roque, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Se tiver algum falecido nesses dias, se quiserem falar o nome, nesses dias eu recordo de uma senhora chamada Fidelcina. E hoje também o irmão da Clara, da nossa comunidade lá, e o sobrinho da Flávia, da outra senhora, da mesma família. Lembra os nomes? Ereng, o nome do rapaz é Ereng, que foi assassinado. E o irmão da Clara, eu não lembro o nome Tem dele. um do Hospital do Amor, que acho que é o Antônio. Antônio. É Antônio. Faleceu hoje às 11 da manhã. O Eric também nesses dias. E todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos, dentre eles, Pedro e Paulo, e todos os santos que neste mundo viram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos com Jesus Cristo, vosso Filho. Voltemos o nosso olhar para Jesus, Eucaristia, recordando o desafio que o Evangelho nos faz. Não só façamos o bem, mas o nosso desejo seja de fato fazer para Jesus. E depois que nós o temos de fato, é o grande desafio que nós enfrentamos. Viver aquilo que nós cremos e que nós professamos e pregamos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmanados em Cristo, rezemos juntos, Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso Filho, poder e a glória para sempre. Voltemos o nosso olhar para Jesus, peçamos que a paz dele habite em nós. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Irmãos e irmãs, eis diante de vós o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de ter mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde e vos guarde para a vida eterna. Amém. A memória pascal do Cordeiro.
olhos de todos esperam em vós, Senhor, e vós lhe dais o alimento no tempo oportuno. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, e imploramos vossa misericórdia, Senhor, dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente por Cristo Senhor nosso. Amém. Um aviso da comunidade. Eu quero aqui agradecer a todas as comunidades que estão presentes com a gente. Hoje, São Francisco, Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora de Fátima. A comunidade de São Pedro agradece. Tem a Aparecida, que teve ontem e hoje está novamente. E se tiver mais algum de outro que eu não sei, agradecemos a todos a presença. Santa Clara também está aqui, né? Ah, sim, então. Tá, e depois daqui a gente tem algumas coisinhas ali, pra gente. Aqui tem um grupinho pequeno, a gente não teve muitos prêmios, esse ano foi bem, né, muitas festas nas comunidades, ir para lá, ir para cá, mas estamos aqui, tá bom. E ainda tem ação entre amigos também, que o ano passado foi distribuído, cada comunidade pegou um. Esse ano a gente não distribuiu, porque alguns pegaram, outros não, mas os que pegaram estão ajudando, né? E aí eu tenho algumas ainda, se quiser. Daí vai ter o Arraial também da São Francisco, agora depois daqui, né? Semana que vem. Já tem Arraial da São Francisco, já estão também vendendo, eu acho que a São Entre Amigos, né? Esse sábado agora, no outro já é o Arraial de São Francisco. Pois é. Sábado e domingo, né? E vamos estar por lá também, que a gente tem. Quer falar aí? Quer falar? Vai lá de cá que está aparecendo no Facebook. Sobe ali em cima, ali, né? A gente fica muito feliz porque aqui na São Pedro é pouca gente, mas quando é o nosso trio, a nossa festa vem bastante gente, todo mundo colabora. Então, muito maravilhoso isso. Nossa programação. Está acompanhando aí pelo Facebook, é bom saber da programação. Boa noite. Boa noite. O nosso bingão está sendo vendido por R$10. São 3 prêmios, eu não me recordo agora. R$1.000, 300 e 1.500 e um air fry. É dia 6 e dia 7 de julho. Lembrando que dia 6 de julho é à noite e dia 7 é o almoço, a partir das 11 horas, e o sorteio do bingo às 16 horas. Contamos com a participação de todos. O nosso sorteio é no sábado à tarde, vai ter a missa do padroeiro, às 16 horas e depois o sorteio. Sábado agora, 16 horas, quem está acompanhando de casa, não é isso? A missa solene. Festa do padroeiro. Isso mesmo. Esperamos que no ano que vem, se Deus quiser, a gente faça uma festa grande, porque todos gostaram muito das festas que tinha na São Pedro. Mas como vocês sabem, na nossa comunidade, Deus levou praticamente metade, né? Os que ajudavam bastante. A gente era um pouco, né? Mas nós estamos aqui firme e forte, as pessoas ajudando, colaborando, né? E sempre estamos aqui. Aí no ano que vem, vamos ver se Deus permitir, vamos fazer uma festa grande. E ontem nós estávamos aqui no trilho, passando os carros, vai ter festa em São Pedro, vai ter a festa, o pessoal cobra a festa de mim. Todo mundo cobra. Estamos aí para ajudar. Convidar nós e para ajudar. É isso. Vai convidar essa comunidade. Verdade. Sábado passado lá na Santa de Veiga tinha gente de umas 3 comunidades ajudando, né? Em alguns setores lá do festejo. Muito bonito, muito agradável. Foi mesmo. Graças a Deus. Essa comunhão entre as comunidades da paróquia, né? A gente fica muito feliz de ver essa prontidão de uma comunidade contribuir com a outra. É isso, né? É isso mesmo. Convite para amanhã de novo. Amanhã vem de novo, o terceiro dia de vida. Isso. As comunidades já sabem quais são as caladas. Se alguém quiser trazer alguma coisinha para ajudar nós, a gente agradece, um vizinho, né? Alguma coisinha. Estamos aí disponível. É isso, né? Tem algum aniversariante perdido no meio da comunidade? Tem alguém aniversariando? Amanhã, depois? Hoje? Ontem? Não, né? Teve minha irmã, mas ela não veio hoje, sabe? Não pôde vir, só nem sábado, ela aniversariou dia 25.
pôr de pé, dar uma Ave Maria também, nossa mãe, louvando a Deus também por esse período festivo. Como eu provoquei vocês lá no começo, convido a rezarmos de novo, louvando por tantas pessoas que construíram a história dessa comunidade, né? Embora tantas já partiram, estão na glória, acreditamos, né? Que de fato estejam, e por todos os outros que passaram por aqui, ajudaram a construir, vocês que sustentam essa comunidade com a oração, com o testemunho, nas celebrações, em todas as expressões da comunidade, que o Espírito Santo de Deus sustente cada um de vocês, para a comunidade continuar viva, de pé, não somente celebrando como uma obrigação, mas com paixão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva São Pedro! Viva a comunidade! Isso, vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Pedro, desça sobre vós, os vossos lares e familiares, cada pessoa em realidade que com confiança depositaram nesse altar. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar a Deus com a vossa vida e de paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Boa continuação do tríduo e até sábado.